Olá, boa tarde. Meu nome é Renato Costa, sou jornalista aqui, atuando em Goiânia. Acompanho bastante o cenário internacional, especialmente a Venezuela. Então, nesse momento de crise diplomática entre Brasil e Venezuela, retomei uma leitura que gostaria de compartilhar com vocês. É uma leitura muito interessante do professor argentino, historiador Néstor Cohen, chamado Simón Bolívar e Nuestra Independência. Retomo essa leitura e compartilho com vocês para elucidar um pouco da relação entre Brasil e Venezuela e falar da nossa história comum, da nossa história compartilhada, das diferenças também que nos separam e poder refletir aí sobre o real significado dessa crise, desse desentendimento aí por ocasião do veto brasileiro à entrada da Venezuela nos BRICS, né? E como a Venezuela é orientada por uma revolução bolivariana, acho que equacionar a percepção que nós brasileiros, especialmente, temos do Simão Bolívar vai ser muito relevante para entendermos aí nossa relação com não só com a Venezuela, mas com todos os países da região, né? Então, o Néstor Cohen, ele faz um livro que é uma biografia, mas em que ele analisa a atualidade do pensamento bolivariano e as implicações que isso tem para o futuro do nosso continente. Inclusive, essa grande ideia da unificação, né, da unidade popular dos povos latino-americanos, né, em contraposição a esse dogma liberal que é o federalismo, porque o federalismo brasileiro e de outros países, ele fortalece as oligarquias, né? E no próprio desenvolver aí das lutas, do desenrolar das lutas de independência latino-americanas, é isso que se vê. O localismo e o regionalismo, que apela ao federalismo, ele, na verdade, representa a separação, né, entre a luta, uma dissidência, né, as dissidências que enfrentam Simão Bolívar acabam favorecendo o imperialismo, seja o colonialismo espanhol ou o neocolonialismo inglês e estadunidense, que já naquela época faziam, né, as suas manobras para manter os povos latino-americanos escravizados, né? Seja através de uma dominação militar e de ocupação, seja através da faceta financeira e econômica, né? Na qual a Inglaterra se especializou e que hoje é a especialidade dos Estados Unidos. Então, quero compartilhar aqui com vocês um pouco dessa leitura, especialmente desses momentos em que o Bolívar, né, que é essa figura controversa, já naquela época ele era mal visto, né, era considerado conservador diante dos liberais, né? Mas os liberais, ele até tem uma frase muito interessante sobre o que significa realmente um liberal latino-americano, né? Que ele fala o seguinte: nossos liberais são sanguinários, né? Nossos liberais são pegar aqui no detalhe para vocês. Tais são nossos liberais, cruéis, sanguinários, frenéticos, intolerantes e cobrindo seus crimes com a palavra liberdade que não temem profanar. Então, o suposto conservadorismo do Bolívar, na verdade, era justamente a recusa a fazer uma aliança estratégica com a Inglaterra. Bolívar, sim, fez alianças táticas com a Inglaterra para superar o colonialismo espanhol, mas nunca aderiu de forma acrítica, né, a essas alianças que os liberais fizeram naquele momento, né, levantando a bandeira da independência, mas trocando uma dependência por outra, na verdade, né?
Então, o Bolívar, ele foi o primeiro grande libertador da América. Ele nasce em 24 de julho de 1783 e falece em 17 de dezembro de 1830. Já em 1910, ele participa da Primeira República, né, em que o grande inspirador dele, o Francisco de Miranda, se torna o primeiro presidente da Venezuela. Só que logo ele sofre um revés diante dos espanhóis e Bolívar retoma a guerra independentista e se torna o segundo presidente da Venezuela em 1813. Outra vez, em 1814, ele sofre também um revés e volta a ser presidente em 1819. Enfim, né? Também foi da Gran Colômbia, né, quando ele consegue unificar Colômbia, Venezuela, Equador e Panamá. Também foi presidente da Bolívia, né, e do Peru. Então, é o que o Néstor Kohn ele vai trazer como o delírio de Bolívar, né, que é quando ele está no meio de uma batalha contra os espanhóis, ele tem que entrar dentro de uma lagoa, sai do outro lado, mas eles vão ali, de modo improvisado, acender uma fogueira para se secar minimamente, e ele começa a falar do plano de unificação da América Latina, e ele diz que era necessário chegar até a Bolívia. E os soldados dele riem, né? Seus subordinados ali acabam fazendo galhofa dele, e isso acaba se concretizando. Não consta que o Bolívar tenha refletido mais profundamente sobre o Brasil, nessa grande unidade latino-americana, né, que também é chamada de Nuestra América, e o Kohn ele fala de Nuestra Americana, né, um projeto nuestro-americano, que seria do Rio Bravo, no México, até a Patagônia, né? Claro que isso inclui o Brasil, mas naquele momento ali da luta de independência, o Bolívar ele está visando os países, né, de língua castelhana. Mas retomando aqui um pouco propriamente da leitura do livro do Néstor Kohn, ele fala um pouco da experiência dele na Argentina. E como na Argentina o San Martín, né, que é o libertador do Rio da Prata, que trava a guerra de independência da Argentina, principalmente, né, mas que chega ali no Alto Peru também, e conhece o Bolívar e se tornam amigos e admiradores. Mas na Argentina, principalmente durante a ditadura militar, agora nos anos 70, esse revisionismo, né, histórico ele se torna a história oficial. E o Néstor Kohn vai falar como um certo ecletismo liberal de colocar tudo junto, né, de colocar o Mitre, que é um representante lá da burguesia argentina, junto com o San Martín, e falar que todos são próceres da independência. E esse ecletismo, ele, na verdade, serve ao revisionismo. Na verdade, o San Martín ele era inimigo do Mitre, que, por sua vez, era inimigo do Bolívar, né? E como as ditaduras militares na América do Sul nos impedem de conhecer realmente a nossa história e de entender a profundidade dessa transformação que foi a nossa primeira independência, né? Principalmente para esses países republicanos aí, de fala castelhana, diferente do Brasil, que se torna o Império Brasileiro, né? Nessa tradição de conciliação, de reformismo fraco, né? De revolução pelo alto, né? Como diria o Florestan Fernandes. E aqui o Néstor Kohn, ele primeiro começa com uma reflexão, né? Ele chama de uma nova leitura da história e ele se pergunta: quem somos? Por que discutir o passado? Quais são as dificuldades para uma visão alternativa da história? Qual é o peso da tradição, da cultura e dos valores na concepção materialista da história? E aqui ele vai fazer um diálogo com a tradição marxista que, em grande medida, o Bolívar adianta. Que o Bolívar já falava em unidade popular em contraposição ao federalismo, né? E aí ele traz também, hoje a gente fala muito no retorno a Marx,
ele fala aqui do retorno de Bolívar, nosso contemporâneo. E ele fala que o Bolívar é um rebelde do século XXI. Não por acaso, o socialismo do século XXI tem essa identidade com o bolivarianismo, né? Então, é a defesa da atualidade de Bolívar. Ele fala que Bolívar não é só uma estátua. Inclusive, lá em Buenos Aires, a estátua de Bolívar está no Parque Rivadavia, que era um grande inimigo do Bolívar, né? E isso, para ele, é simbólico dessa captura da figura de Bolívar, né? Como se fosse um nacionalista mais, um nacionalista burguês, e, na verdade, Bolívar seria um internacionalista, inimigo do império. Tudo isso aqui é o que o Nestor Cohen vai usando para guiar seu relato biográfico, né? Também sua interpretação anti-imperialista que ele faz do Bolívar. E depois ele começa o texto falando de sociedade colonial e resistência em Nuestra América, né? Ou Nossa América. Ele fala sobre a feroz e selvagem conquista europeia da América. Porque hoje a gente observa uma retomada desse reacionarismo, muitas vezes com tons monárquicos, em que as pessoas acreditam que a monarquia é aquele regime de autoridade, de estabilidade, em que as populações são obedientes a uma autoridade bem delimitada e que isso vai trazer uma ordem social, né, vamos dizer, justa, né, que tem ali valores sólidos, baseados no familismo, né, e etc. Mas, na verdade, quando a gente observa a história da colonização, é uma história sumamente violenta, né? E também uma história religiosa que legitima essa violência, e por isso ele coloca aqui a crueldade e a avareza do Deus europeu. Né? Também ele ressalta a violência contra as mulheres, que eram consideradas botim de guerra do colonialismo europeu. Então, quer dizer, as mulheres indígenas, as mulheres escravizadas, e também as chamadas crioulas, né, criollas, em espanhol, que são as descendentes de europeus nascidas na América, também eram vítimas, né, da violência sexual de gênero. E o colonialismo é que, na verdade, exporta esse tipo de violência, assim como a homofobia, o racismo, obviamente, para o mundo inteiro. Né? E hoje as pessoas acreditam que o imperialismo ele é civilizatório, que a sociedade estadunidense ela é igualitária, e, na verdade, mesmo dentro do marco liberal, isso não é verdade, né? O próprio liberalismo coadunava com a escravidão, né? Nos Estados Unidos, até o apartheid seguiu aí, se não até hoje, né? Até os anos 60, pelo menos. Então, ele vai falar da Espanha e a escravidão do capitalismo colonial, vai falar do capitalismo dependente no sistema mundial, né? Que ainda nos caracteriza, e vai voltar lá nas raízes da Venezuela no século XVIII, para mostrar em que contexto estava o Bolívar. Ele também vai, aos poucos, mostrando grandes lideranças regionais que participaram dessa luta insurgente, né, antes da independência, como o Chirino, José Chirino, uma liderança venezuelana que já deu combate contra os colonizadores. Né? Então, ali existia um quadro social que preparava uma guerra de emancipação. E ele vai mostrar também que o Bolívar valorizava líderes indígenas, assim como Mariano Moreno na Argentina, né? E esses libertadores, que muitas vezes são reduzidos a nacionalistas, na verdade, eram grandes reformadores, se não revolucionários, que, como Tupac Amaru, valorizavam essa tradição de luta dos povos originários, né? Sempre em luta contra o eurocentrismo. Então, a história da América Latina, em seus múltiplos conflitos sociais, ela preparou a independência latino-americana. Né? E o que é defendido aqui é que não foi uma mera independência, foi uma revolução social que deu ensejo à independência. Né? As classes dominantes, elas
sempre tentam sufocar as revoluções inconclusas, né, que ele chama aqui, ou seja, fazer uma revolução pelo alto antes que as camadas sociais a façam. E aí é que você tem um recuo dessas revoluções, né, que tem uma base social forte, mas que depois acabam tomando rumo mais institucionalizado e cooptado pela burguesia nacional. De qualquer maneira, se alcança a independência, né, através das lutas desses povos. Então, existe também aqui a questão, né, o contexto do início do século XIX, a influência da Revolução Francesa, né, e principalmente da Revolução, que por sua vez, né, é influenciada pela Revolução Haitiana, de libertação dos escravizados. Então, Bolívar ele vai passar por um processo de convencimento em que o apoio do Haiti é fundamental para que ele seja, 50 anos antes do Lincoln, né, primeiro latino-americano, sul-americano, né, porque aí tem os haitianos, a seguir a abolição da escravatura, né, enquanto outros líderes criollos, né, eram contra. Inclusive o Santander, que acaba dividindo, né, a Gran Colômbia em Venezuela e Colômbia, se torna presidente da Colômbia, ele, na verdade, era contra a emancipação dos escravizados. E o Bolívar é esse primeiro líder, né, considerado caudilho por muitos, né, na verdade, apoiar o fim da escravidão. Então, Bolívar se torna um filho da rebeldia popular de nossa América, e não apenas um líder né, local ou um nacionalista como qualquer outro, né? E aí, a crise da coroa espanhola se deve muito às guerras napoleônicas lá na Europa, né? Então, gera uma crise da monarquia espanhola, e isso permite também uma margem de manobra para os exércitos rebeldes. Mas isso não quer dizer que o Simão Bolívar apoiasse o Bonaparte, ao contrário, né? Porque o Bonaparte depois vai mandar um exército massacrar os haitianos, e o Bolívar, na verdade, ele é muito bem recebido no Haiti. O líder haitiano apoia toda as manobras militares, né, do Bolívar, e o Bolívar se torna aí um continuador da Revolução Haitiana, né? Estava querendo aqui pegar o nome do Bolívar, do líder da Revolução Haitiana, depois do Toussaint Louverture, né, se torna lá um grande líder. Mas é isso, né? Um breve relato do índice do texto do Cohen, só para dar ensejo aí às nossas reflexões sobre o Bolívar. Gostaria de fazer uma ponte com o atual estado aqui da Venezuela, né? Que é um país que faz fronteira com o Brasil, que tem mitos nacionais muito próximos ao Brasil, né? Como é o caso do Macunaíma, por exemplo, que é um personagem ali do alto do rio Orinoco, né? Do delta do Orinoco, portanto, ali no Monte Roraima, ali está também a figura indígena, né, que resulta no Macunaíma, como a gente conhece. E se a gente observa o movimento da Revolução Bolivariana, ele tem um forte caráter indigenista, vamos dizer. Inclusive agora no ataque lá, quando não se aceitou a eleição do Maduro, derrubaram a estátua de um líder indígena histórico, né? E esses insurgentes pagos com dinheiro do imperialismo, eles têm esse ódio, né, aos povos originários. E o próprio Hugo Chávez, né, como um descendente de indígenas, como líder militar, né, acontece que o exército venezuelano ele tem um forte influxo popular, justamente porque tem uma origem lá nas lutas de independência da Venezuela, e se valorizou ali as guerras de todo um povo, né, que mesmo entre os marxistas citam muito
Vietnã, né, a guerra de guerrilhas, os partisãs soviéticos e os italianos. Mas o que o Nestor Cohen mostra aqui que boa parte dessas táticas, né, a guerra de guerrilhas, a guerra de todo um povo, que é diferente da guerra de toda uma nação, né, que tem ali origem também no Clausewitz, que é um prussiano, né, que vai falar disso numa chave conservadora, mas que buscava a soberania ali da Prússia. Na verdade, esse pensamento chegou até Bolívar, né? E a soberania popular e a unidade popular já estavam no pensamento bolivariano. E o Brasil, né, preso a esses dogmas liberais do federalismo, que acredita que apenas com a autonomia dos poderes é que você alcança a democracia, não percebe que num contexto imperialista, né, é isso que marca essa crise diplomática, não percebe que num contexto imperialista não há soberania possível, e sem soberania não há democracia. Porque como é que você coloca um líder como o Jair Bolsonaro, da noite para o dia, como presidente da República? Então, a unidade popular, ainda que preveja eleições indiretas, como é o caso da China, isso não faz dela menos democrática, né? Você precisa de uma estrutura de estabilidade democrática para que justamente essa democracia não seja alvo da injerencismo, né? E o Brasil, ele cumpre uma triste tarefa aí diante da Venezuela, porque, na verdade, está questionando justamente a legitimidade do voto popular soberano, né? Porque o voto popular, ele se baseia não nos dogmas liberais, mas sim na vida real do povo, né? E a casta política, como dizem às vezes, né, pessoas antissistema, etc., como diz o Milei, essa casta, ela de fato existe, né? A classe política, ela advoga para si a democracia. Mas os processos revolucionários populares não necessariamente passam pela representatividade da democracia liberal, que na verdade é uma forma de captura do voto popular. Então, haja vista, por exemplo, a diferença no Brasil entre a eleição a nível de poder central, né, a nível nacional, que há tempos elege o Partido dos Trabalhadores. Quando você vai a nível local, você não consegue eleger candidatos progressistas. Por que isso acontece? Porque as oligarquias, elas estão nas escolas, estão nas igrejas, estão na mídia corporativista burguesa. Enquanto, a nível nacional, existe minimamente o peso dos trabalhadores organizados, né? O peso do Partido dos Trabalhadores, que vem do sindicalismo paulista, né? E que agrega outras regiões com o tempo, né? E com a força dos grandes centros urbanos, e conseguem furar o bloqueio das oligarquias locais. Então, na Venezuela acontece a mesma coisa. As oligarquias locais, como herdeiros de Santander e outros que foram localistas, regionalistas, eles não observam a necessidade da unidade nacional e fraturam o poder central, né, em nome do rebelionismo, do insurrecionismo, né? E uma coisa é você lutar por soberania popular e aí por mais democracia. Outra coisa é você querer mudar os rumos do governo o tempo todo. É o que acontece aqui no Brasil, né? Estabilidade política que é a regra. E se confunde democracia com estabilidade política, né? Agora, por que você precisa necessariamente escolher, através de um voto direto, aquilo que a mídia vai te dizer? Então, é necessário uma coordenação entre o poder local e o poder central. E é isso que a Venezuela busca. Não vedando a participação popular, ao contrário, estimulando a participação popular
mas colocando-a dentro de um marco político, né, de construção do socialismo, né, que vai resultar, essa construção, em uma estabilidade do poder central, na medida em que as demandas populares sejam atendidas por aquele que tem maior competência. E voltando um pouco na reflexão sobre a monarquia, na verdade o socialismo ele consegue trazer o que há de melhor nos regimes políticos. Porque se você tem uma pessoa bem capacitada, bem quista pela população, né? Na China se fala o mandato celestial, né? Não nesses termos, mas você tem a confiança do povo, né? Mandato celestial na medida em que, para o chinês, o céu e a terra, né, eles estão numa integração cósmica, vamos dizer assim, em que os governantes, né, quando eles possuem esse mandato celestial, que é como se fosse uma bênção, né, isso, na verdade, representa a soberania popular, hoje, né, representada dessa maneira cultural, né, não mais metafísica, que é a confiança do povo. Então, na Venezuela, a mesma coisa. Por que você precisa dessa alternância de poder? Sendo que existe um critério de seleção, seja o concurso público, né, ou destaque aí nas organizações sociais, que vão selecionar os melhores quadros. E claro que esses cargos vão sendo renovados, né, na medida em que essas pessoas vão se aposentando, as pessoas vão mudando de cargos e tal, na medida do necessário. Agora, você não precisa colocar um grupo político totalmente novo para renovar a política. Sempre existem novas organizações sendo criadas, novos quadros chegando, né? E isso vai absorvendo e envolvendo a população cada vez mais numa política de participação popular soberana, né? Agora, a gente observa nas sociedades liberais a alternância constante do poder, principalmente nessas, né? Porque na Alemanha você teve a Merkel durante 16 anos. Agora, na América Latina, se o Lula ficar 8 anos, as pessoas, né, já dão um golpe na sequência. Se o PT ficar aí, como ficou 13 anos, já foi apeado do poder. Então, nós precisamos dessa estabilidade política, principalmente para sair da nossa condição de subdesenvolvimento, né? Então, eu observo que esses dogmas eles são muito pouco contestados, né? E sempre presumidos. Aí nossa sociedade, que fala em alternância de poder, não envolve a população na participação política, não cria mecanismos de controle social, mas se diz mais democrática do que aquela que se organiza em comunas produtivas, né, comunidades produtivas, em que existem amplos mecanismos de consulta popular, como na Venezuela, depois da eleição do Maduro, já teve uma eleição de comunas, né? São consultas de demandas e também eleição de quadros políticos locais. E assim você consegue aumentar o nível de consciência e de participação. Muito melhor do que você ter cargos restritos, né, de uma classe política que vai estar sempre em torno de um orçamento definido ali, que acaba sendo boa parte da nossa economia dependente da tributação, né, o que ingessa também nossa economia, mas está todo mundo buscando um cargo e, ao mesmo tempo, pagando o imposto. Né? Como no caso da Coreia Popular, foi abolido o imposto. Por quê? Você tem uma organização produtiva em que as pessoas estão inseridas, né? Todos trabalham, né? E, ao mesmo tempo, você não precisa necessariamente de taxar as pessoas, porque não existe uma máquina pública, ou seja, o trabalho intelectual, ele não supera o trabalho produtivo, porque se todos produzissem, os produtos mesmo, né, produtos acabados ali, mercadorias definidas, você não precisaria desses impostos, né, porque o nível de produtividade aumenta. O imposto, ele incide em grande medida sobre o trabalho intelectual, que é aquele trabalho não produtivo, né, no sentido de não resultar num produto acabado. Então, eu observo que as sociedades latino-americanas precisam de uma unidade popular,
e que essa unidade se desenvolva a nível continental para fazer frente ao imperialismo, que é esse poder hegemônico a nível global, e nós, como sul, latino e centro-americanos, somos alvo prioritários do império. Inclusive, toda a crise do sistema imperialista vai resultar num recrudescimento da opressão sobre os latino-americanos, né? Ou nuestro-americanos, como diz o Cohen. E esses líderes nacionais, no caso o Bolívar, é um líder, entre eles o Bolívar é um líder muito especial, porque ele foi o mais ambicioso no sentido da internacionalização, né? Outros como José Martí, San Martín, também ambicionaram essa internacionalização, mas não definiram esse projeto de maneira tão clara. E mais, a sociedade argentina não foi capaz, né, de manter essa tradição, porque se deixou endividar, né, por essas alianças com o mundo financeiro inglês e agora estadunidense, coisa que a Venezuela foi capaz de romper, né? Então, acho que esse quadro de crise diplomática precisa entender as raízes históricas da nossa dependência ao capital estrangeiro, né? Entender a crueldade, a profundidade da dominação colonial, e também as pessoas que lutam contra a colonização e a neocolonização, né? Porque, por exemplo, na Rússia não se fala a luta antifascista, né? Não se fala imperialismo, desculpe, fala-se em neocolonialismo. E isso talvez seja interessante para a gente pensar na continuidade da colonização e na necessidade da segunda e definitiva independência dos nossos povos. Em um momento em que a questão nacional ela é rebaixada, porque em tese nós já vivemos um momento pós-colonial, né? E isso dá brecha à descolonização, mas veja, nós não vivemos um momento pós-colonial, nós vivemos um momento recolonial, né? Então, nós precisamos primeiro assumir o período histórico que vivemos, né? Observar o que define o ciclo histórico em que nós vivemos, para depois, aí sim, promover uma política anticolonial, né? Porque a colonização não é apenas um efeito ideológico persistente, ela é uma realidade econômica, política e social, e além de psicológica, né? Então, por isso, o legado anticolonial que vem da luta de Bolívar, depois San Martín, né, e que vai chegar na luta dos chineses, lá de Mao Zedong, contra o século das humilhações, essa luta e depois na África também, né, no ciclo de independência dos países africanos, isso é atual, né? Tanto que os povos do Sahel, na África Ocidental, expulsaram os franceses o ano passado, né? Então, a gente precisa observar também a geopolítica nesse processo de luta anticolonial. Observar o envio de tropas, e isso tudo é contínuo, né? O envio de tropas, o arroxo empresarial, tudo isso, quer dizer, a dependência financeira dos países do FMI, né? Isso tudo é constante e renovado. Não é algo apenas de um passado distante. Então, a responsabilidade não é dessas sociedades coloniais que precisam se descolonizar. Elas precisam expulsar os colonizadores, né? Então, por exemplo, a gente observa o turismo predatório em toda a América Latina. Os estadunidenses estão aqui em território brasileiro conspirando contra o povo. A exemplo dos assessores do Aécio Neves, que em 2014, 2013 estavam aqui, eram também agentes do Facebook, estavam assessorando a Aécio Neves para resultar depois, né, na luta eleitoral e depois no golpe de Estado contra Dilma Rousseff. Então, por isso, deixo aqui um pouco breve relato sobre quem foi Simão Bolívar, né, e pistas para a gente entender o porquê o Brasil cumpre esse papel subimperialista, tristemente,
e o porquê a gente precisa retomar a história latino-americana para fazer o enfrentamento geopolítico e diplomático contra o imperialismo e entender, né, a profundidade dessa crise diplomática, tristemente representada pelo Eduardo Saboia lá, que foi negociador dos BRICS, e que, vergonhosamente, apunhalou a Venezuela pelas costas, né, como disse o Maduro em vídeo publicado ontem, dia 28 de outubro de 2024, relatando, né, que o Mauro Vieira disse que não vetaria a Venezuela e acabou vetando. Né? Então é isso por enquanto. Depois eu trago mais atualizações sobre o livro do Néstor Cohen, Simão Bolívar em Nuestra Independência. Vou trazer mais detalhes sobre a vida do Bolívar, sobre a guerra de guerrilhas, a guerra de todo um povo, as táticas militares, né, que o Bolívar promoveu e como ele soube integrar as populações originárias, os povos escravizados, né, na luta de independência e como essa luta se caracteriza por uma luta anti-imperialista, anticolonial e que permanece muito atual nos nossos tempos. Muito obrigado, meu nome é Renato Costa, deixo um abraço para vocês e até a vitória.